Olá, amigos da Rede Emancipa, eu me chamo Lilian Ribeiro, eu sou editora de livros e também professora do cursinho Leolinda Daltro e eu estou muito feliz de estar aqui para compartilhar com vocês algumas impressões sobre um livro que é muito importante para mim, O Campo Geral, do Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa, além de escritor, era médico e também diplomata. Ele fez parte da terceira geração modernista, também conhecida como geração de 45, com outros grandes escritores como Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, Lígia Fagundes Telles. Essa geração ela ficou muito conhecida por universalizar os dramas do ser humano. E foi uma geração também muito rica, tanto na prosa quanto na poesia. Ele vai publicar O Campo Geral em 1956. Num primeiro momento, essa história fazia parte de um outro livro chamado Corpo de Baile, com mais 7 outras novelas. A novela é um gênero literário que está entre o conto e o romance, pela sua extensão, e se caracteriza pela história, pela narrativa ficar centrada em um único núcleo. Então, pensando um pouquinho no Campo Geral, qual é o núcleo dessa narrativa, É voltado para o personagem principal, que é o Miguelín, um personagem que ficou muito famoso. É uma criança de 8 anos que mora com a sua família no Mutum. Então, o núcleo do Campo Geral é a família do Miguelín. E quem são esses personagens? Então, tem o pai, a mãe, um tio que é muito importante nessa história, que vocês vão perceber ao longo da leitura. Então, o pai é o Nhobero, a mãe é Nhanina, o tio Terês, a avó do Miguelín, que é a vovó Isidra, e os irmãos, que são a Adelina, o Dito, o Tomezinho e a Chica. Vocês vão ver que ao longo dessa narrativa, o Miguelín ele tem um carinho, uma amizade muito especial com o Dito. E ele é um elemento central na história, Então eu quero compartilhar um trechinho com vocês, que é uma fala do Dito para o Miguelín, e começa assim. Miguelín, Miguelín, vou ensinar o que agorinha eu sei demais. É que a gente pode ficar sempre alegre, mesmo com toda coisa ruim que acontece acontecendo. A gente deve de poder ficar então mais alegre por dentro. E o Dito quis rir para Miguelín. A história é narrada em terceira pessoa, o narrador é onisciente, aquele que sabe de tudo, dos sentimentos, dos pensamentos do personagem, e ele está muito colado ao personagem principal, que é o Miguelín. Então a gente pode dizer que a gente tem até uma visão comprometida da história. Quando a gente chega lá no fim, às vezes a gente tem a sensação de nossa, acho que eu preciso reler porque tem coisas que eu não percebi, que eu não entendi direito. Porque a gente também vai acompanhando esse olhar um pouco comprometido. Tanto pela questão de ser uma criança de 8 anos que não percebe muito bem as relações do mundo dos adultos, e também porque a gente vai descobrir lá no final que tem uma questão essencial que a gente entende o porquê que o Miguelín não enxergava tão bem. Que eu não sei se eu conto ou se eu não conto, porque eu queria muito que vocês lessem essa novela, que eu acho sensacional. Então eu vou deixar no ar e vou deixar vocês descobrirem o porquê que no final as coisas mudam um pouquinho, que a gente percebe que o Miguelín tinha essa visão um pouco comprometida. Eu acho que é importante a gente pensar que ao falar em Guimarães Rosa, a gente tem que ter em mente 3 palavras: sertão, travessia e neologismos. Como a gente vai perceber isso no Campo Geral? O personagem principal é um menino de 8 anos e ele está passando por um processo de amadurecimento. Então, ao longo desse processo, muitos acontecimentos vão arrebatar o Miguelín, alguns muito tristes, que a gente dói até o coração durante a leitura, mas que são fundamentais para o crescimento dele. Então, esse processo de amadurecimento, que a gente pode até chamar de ritos de passagem da infância até a fase adulta, vai marcando a trajetória do Miguelín. Então a gente pode associar isso tudo com a travessia para o Rosa. A travessia ela aparece em outros livros dele, a última palavra ali do Grande Sertão Veredas. Então é uma coisa muito importante para a obra dele como um todo. A outra coisa que eu mencionei foi o sertão,
Então, onde se passa essa história do Miguelinho? Ele mora com a sua família no Mutum. O que é o Mutum? O Mutum é um lugar, né, afastado, meio isolado até, né, entre morro e morro. Então, se a gente olha para o nome Mutum, a gente vê isso até na construção da palavra, né? Mutum é um palíndromo e ele representa essa localização do Mutum, né, num covão. Então, a gente tem o M no início e no fim, né? E isolando esse lugar onde vive a família do Miguelinho. E o terceiro item que eu citei foram os neologismos. Por que isso é tão importante e está muito associado ao Guimarães Rosa? Porque ele era um pesquisador, digamos assim, ele era apaixonado pela língua portuguesa, ele era um conhecedor de muitas línguas e ele andava por aí pelo sertão de Minas Gerais, anotando tudo que ele conseguia, assim, então cantigas, as falas, ditados populares, né? E ele registrava tudo isso nos caderninhos dele, que sempre o acompanhavam nessas viagens. E depois ele fazia um trabalho grande em cima disso e tentava incorporar muitas dessas falas, desses ditos populares, das histórias que ele recolheu em suas obras. Então, Guimarães era um grande inventor de palavras e não só assim, inventava porque, quero inventar uma palavra. Não, tudo tinha um sentido ali dentro da construção da obra, né? Então, eu quero compartilhar com vocês um outro trecho que eu acho muito bonito e começa assim. Miguelinho olhou, nem não podia acreditar. Tudo era uma claridade, tudo novo e lindo e diferente. As coisas, as árvores, as caras das pessoas. Via os grãozinhos de areia, a pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no chão de uma distância, e tonteava. Aqui, ali, meu Deus, tanta coisa, tudo. Então eu vou parar por aqui e eu espero que, assim como eu, vocês fiquem apaixonados por este livro, que é incrível.